pedir a permissão do Espírito Santo para meditarmos na sua palavra. Oremos. Pai de amor, a tua palavra está aberta, Senhor. A boca é minha, mas a palavra é tua. Fala conosco, Senhor. Diz-nos o que queres que ouvimos nessa noite. Salva o teu povo, sela o nosso nome no livro da vida e nos transforma, Pai. Se há necessidade de reforma em nós, por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Que nós saímos dessa casa de oração cheios do teu poder salvífico, em nome de Jesus. Amém. Marcos 10, do 46 ao 52. Relato o seguinte: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te curou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Esse relato, meus irmãos, acho que é a terceira vez que eu passo. Eu utilizo esse relato do Evangelho de Marcos para meditar, para trazer esperança e para garantir que quem tem o poder e controle sobre as nossas vidas é o Filho de Davi. Não importa qual é a enfermidade, qual é a dificuldade, qual é a zona da sua vida que precisa de cura, o Filho de Davi tem poder. O Filho de Davi é o único que pode retirar de nós o lixo que a humanidade corrompida vem e coloca. Nos dias atuais, tem sido muito difícil conviver, porque nós estamos nos últimos dias da história dessa terra. E conforme Mateus 24, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriou e ainda vai esfriar ainda mais. Então, conviver com uma humanidade que não conhece essa mensagem, que não tem o temor do Senhor, e permanecer fiel, é preciso ter a fé de Bartimeu. É preciso ter a convicção de que o Filho de Davi tem poder, bálsamo curador sobre as nossas enfermidades, sejam espirituais, sejam financeiras, sejam dificuldades de relacionamento. O único que é digno de honra, glória e poder e tem a salvação é o Filho de Davi. E essa certeza, ela vem para nós, nesse relato, trazendo a seguinte mensagem: quem foi Bartimeu? Bartimeu, para nós, é um exemplo de fé no poder de Cristo, que eu levaria a ele de um salto. Quando os discípulos disseram: tem de bom ânimo, ele te chama. Ele fez o que, irmãos? Ele pulou de um salto. Já imaginou a esperança que esse homem sentiu? E desvencilhando-se da capa que lhe atrapalhava os passos, sua visão de quem
Nazaré, mas o Messias enviado de Deus. Ele era mendigo, ele não tinha posses, ele não tinha provisões e ainda por cima era cego. A única coisa que ele possuía, segundo o relato judeu, era a capa. E ele larga a capa, a abandona e pula de um salto. A capa ficou para trás. Porque ele sabia que a cura de Jesus seria bastante suficiente para dar-lhe todas as necessidades que ele precisava. E quando Jesus nos chama, nós temos feito como Bartimeu, abandonando tudo, pulando de um salto e indo atrás dele? É bom nos perguntarmos. Jesus e seus discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. Subida esta que o levaria à morte. Nessa caminhada passaram por Jericó, cidade cujo nome significa lugar de suor, suave odor. Conhecida como a cidade das palmeiras. Jericó estava situada ao norte do Mar Morto, a 272 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo, estando habitada desde a era neopolítica, antes de 4.500 a.C., por ser considerada uma das cidades mais antigas da Palestina. Foi tomada e destruída por Josué, quando os israelitas conquistaram a Palestina, sendo mais tarde reconstruída por Hiel de Betel, durante o reinado de Acabe. Então era uma cidade de história, e Jesus passa por aquele caminho com o propósito de salvar. E aí, Jesus diz: o que queres que eu te faça? Quantos de nós temos ido a Ele? E aí Jesus faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? E Bartimeu, quando ouviu, disse: Senhor, que eu torne a ver. Mas o que nos chama a atenção é a resposta de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Quanto a essa expressão no Novo Testamento, a fé pode ser objetiva quando aponta para o credo, aquilo em que você crê, ou mesmo o cristianismo que em contraste com as fés ou falsas religiões. E subjetiva, confiança em Cristo. Essa era a fé de Bartimeu. A fé manifestada por o cego de Jericó é um tipo de subjetiva. Ela outorga a alma de Cristo em toda a dependência a Ele, para fazer o que é necessário para a própria salvação e para a vida diária. Tal fé é um sentimento de confiança e abandono de tudo. Eu diria a vocês que Bartimeu tornou-se um discípulo exemplar. E eu venho lutando, irmãos, para ser uma discípula como Bartimeu foi. Se vocês querem ter um exemplo na Bíblia de discípulo que precisou de Jesus, que foi salvo e se levantou e seguiu, pega o exemplo de Bartimeu. Ele abandonou tudo o que tinha e foi atrás do alvo, que era Cristo Jesus. E por conta disso, todas as coisas lhe foram acrescentadas. Bartimeu alcançou o que mais importante há em todas as forças do universo. Porque ele se entregou ao Senhor, autor e consumador da sua fé. Por poder, por glória, não. Mas por crer em quem o salvar. Ele não estava em busca de coisas seculares, ele não estava em busca de realização de sonhos, ele estava em busca daquele em que ele cria, daquele em que ele acreditava. E Jesus é o único que poderia preencher os vazios do coração de Bartimeu. Quem de nós não tem vazios?
Quem de nós não tem lacunas que a vida deixou? Quem de nós não tem enfermidades? Porque nossa carne, ela é pecaminosa. E o salário do pecado é o que, meus irmãos? A morte. E essa matéria, ela não é eterna. Então essa matéria, volta e meia, ela fica desgastada. Mas Jesus pergunta nessa quarta-feira de poder a cada um de vocês que aqui se encontram: que queres que eu te faça? Responde para ele. Amém. Amém. Responde para Jesus. O que queres que ele te faça? O filho de Davi está pronto a te ouvir. O filho de Davi quer derramar sobre ti o Espírito Santo, e sobre ti sairão rios de água viva. Pois vocês foram chamados com propósitos do céu. Tenha certeza disso. E ouça as palavras de Jesus. Está na obra da escritora Ellen White, Vida de Jesus, na página 56. Diz assim: lembre-se de que Deus e Cristo estão interessados em você. E todo o céu está envolvido no trabalho da salvação de pecadores. Enquanto Jesus esteve na terra, mostrou através de seus milagres poder para salvar até os que haviam ido longe demais. Ao curar as doenças do corpo, mostrou que era capaz de limpar o pecado no coração. Ele fez o coxo andar, o surdo ouvir, o cego Bartimeu ver. Purificou os miseráveis leprosos, curou o paralítico e os enfermos com todos os tipos de doença. Por sua palavra, até os demônios eram expulsos daqueles a quem subjugavam. Os que precisavam de seu poderoso milagre maravilhavam-se dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. É a autoridade universal. O Rei da Graça, o dono do trono do universo, vem até nós e sua palavra tem poder sobre todas as forças. Ao comando de Jesus, Pedro foi capaz de andar sobre as águas, mas ele deveria manter os olhos fixos no Salvador. Quando desviou o olhar, começou a duvidar e a submergir. Então gritou: salva-me, Senhor. E Jesus estendeu-lhe a sua forte mão para sustê-lo. Assim hoje, quando alguém clama por auxílio, essa poderosa mão se estende para salvar. O Salvador ressuscitou mortos. Um destes foi o filho da viúva de Naim, quando o cortejo fúnebre conduziu o corpo para o sepultamento. Jesus, ao seu encontro, tomou o jovem pela mão e o fez levantar-se, devolvendo-lhe o filho à sua mãe. Os que ali se achavam voltaram para